Olá amigos da Elétrica CIA, eu sou Alex Lima. Hoje estou aqui para mais um vídeo super legal aí do nosso quadro Testando e Consertando. Legal, gente? Na semana anterior, na quarta-feira anterior, nós fizemos aqui uma análise no inversor de tensão de 3.000 watts desses da China, né? E hoje nós vamos fazer um reparo no inversor de tensão também da China, que é esse daqui, olha, tá? Tá aqui WT. Isso aqui na verdade é fabricado na China e as empresas compram, né? E coloca só o rótulo, que se você puxar aqui você arranca esse rótulo. A pessoa compram direto da fábrica e simplesmente rotulam, ok? E ele aqui, olha, tá dizendo que ele é de 1000 watts. E eu fiz uma pesquisa com os meus fornecedores, alguns fornecedores lá da China, tá? Eu sempre entro em contato com os chineses, porque eu compro muita coisa lá. E eu perguntei o porquê que eles colocam a potência que não é verdadeira. E o chinês lá, que me atendeu, a gente conversa em inglês, né? O chinês comunica-se com inglês. Quem compra na China sabe que é dessa forma, né? O inglês é um idioma universal. E eu perguntei o porquê que eles colocam esses valores aqui, que nunca é real, você bota para testar e ele não consegue chegar nem a 30% do que diz aqui. E o vendedor lá da fábrica, onde eu entrei em contato, ele explicou que isso daqui é o valor da potência pico. Então aqui, olha, 1000 watts no pico de tensão. Então quando você for comprar esses inversores da China e você ver escrito aqui, olha, 1000 watts, ele na verdade é o pico de tensão que ele suporta. Pico de tensão dura em média de 2, 3, no máximo, dependendo do equipamento, 4 segundos. Ou seja, durante o período de 3 segundos, ele suporta essa carga, desde o momento que o pico, o equipamento volte, né? Por exemplo, o motor, ele precisa do pico de tensão, ele vai dar o pico de tensão porque ele vai fazer o dobro, o triplo da força para poder sair da inércia e entrar na velocidade. Uma resistência vai precisar do triplo da sua força para poder esquentar, para sair do zero, da temperatura zero. Depois ele vai estabilizar, mantendo ali a sua temperatura ou a sua estabilidade, a sua velocidade. Então nesse intervalo é o que nós chamamos de pico de tensão ou de potência, né? No caso eles colocam isso aqui, muito bonito, né? Muito legal isso. E não informam, né? Eu procurei no manual e lá não tem nada escrito dizendo que isso aqui é o pico de tensão, mas fique você sabendo que isso aqui é o pico de tensão, ou seja, geralmente dependendo do equipamento, um pico de tensão é 3 vezes o valor da capacidade real. Se isso aqui está aqui marcando 1000 watts no pico, isso significa que no trabalho normal dele, ele aguenta 250. Mas se você botar 250, você vai colocar a carga máxima e aí ele vai desarmar. Então vamos considerar que isso daqui seja apenas de 200 watts somente. Se fosse aquele de 3.000 watts, né? Você tem aí 3 vezes mais, então ele seria uma potência máxima de 1000 watts. Legal, gente? Então hoje nós vamos fazer um reparo nesse inversor, tá bom? Esse inversor foi mandado para mim aqui pelo colaborador que mora aqui na cidade de Duque de Caxias, é o Lindson Bruno, tá? Gente finíssima, da melhor qualidade, passou aqui pela manhã, deixou comigo, eu falei assim, manda que eu vou consertar para você, não vou te cobrar nada e só vou usar apenas para a gente gravar o quadro lá, a série de vídeos lá, testando e consertando. Legal? Então já está aqui na bancada, já está bem desmontado, já até tirei aqui um dos MOSFETs que eu já sei que está com defeito. Nós vamos fazer a análise do circuito agora e vamos consertá-lo, beleza? Então vamos lá! Então beleza pessoal, já estamos aqui com o nosso bichinho já fora do seu circuito, né? Ele é encaixe, tá? Você encaixa ele aqui, olha, nessas ranhuras aqui, perdão, olha, nessas ranhuras aqui, ó, você encaixa a placa aqui, os parafusos, eles são presos aqui, da frente e dos fundos, né?
Eles são presos aqui. Bem, simples demais de montar, não tem necessidade de eu mostrar isso. E aí quando você for... vamos lá. Isso aqui é algo importante, principalmente para os alunos do curso de eletrônica. Tudo bem que o nosso curso básico nós não ainda estamos voltados ao conserto, tá? Mas no nosso curso aplicado e avançado, que já está agendado as gravações, nós vamos aprender isso. Quando você for fazer um reparo de um equipamento, se você tiver o esquema desse equipamento, vai te facilitar. Se você não tiver o esquema, basta que você tenha noção de funcionamento de um equipamento eletrônico. Tá? E quando você vai fazer um reparo no equipamento eletrônico, a primeira coisa a ser testada é de fato a fonte de alimentação desse equipamento. E todo equipamento para funcionar tem a fonte de alimentação. No nosso curso básico de eletrônica, nós temos como projeto final a construção de uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação é a base para o funcionamento de qualquer equipamento. Então, num curso básico, você tem que aprender fonte linear, fonte cinétrica, você vai entender o funcionamento disso, né? A fonte chaveada e tal. Então, a fonte é, para o principiante, o mais importante. No nosso caso aqui, esse equipamento, ele não tem uma fonte de alimentação com retificadores, né? Na verdade, a fonte de alimentação é a própria bateria, que encaixa aqui. A bateria, ela já está substituindo a fonte de alimentação. Então, se nós fôssemos analisar, iríamos começar a analisar por aqui, ok? Porém, a experiência conta bastante, tá? Quando você vai fazer um reparo, nesse caso aqui, nós entendemos que na maioria das vezes os semicondutores, ok? Semicondutores são os transistores, os circuitos integrados, os diodos. Geralmente são esses componentes que queimam. Me perguntaram: Alex, circuito integrado é um componente? E eu respondi: sim, circuito integrado. No caso, nós temos aqui, olha, um circuito integrado. Deixa eu dar um zoom aqui para poder a gente enxergar bem isso aqui. Vamos bem para cá. Aí. Então tá aqui, olha. Esses dois aqui, olha, são circuitos integrados. E a pessoa me questionou: mas é um circuito? Não é para ser um componente. Um circuito é um circuito. E eu expliquei: olha, é um circuito que foi encapsulado, tá? Foi encapsulado. Vamos ver, aqui é uma cápsula. Aqui dentro tem o circuito, né? Aqui dentro tem o silício, etc. Mas ele está encapsulado. Assim como esses dois sujeitos aqui, olha. Eles estão encapsulados, ou seja, eu tenho um circuito integrado, né? Um circuito que está encapsulado em forma de componente. Então, eu tenho um circuito, lógico, é um circuito que está compondo esses dois circuitos integrados que estão encapsulados nesse corpo aqui, olha, nessa carcassinha aqui, eles estão encapsulados em forma de componentes. Ou seja, eles são circuitos que fazem parte, que integram outro circuito que é todo o circuito. Se eles integram um circuito, se eles compõem, esses dois circuitos integrados estão compondo todo o restante do circuito. Se eles compõem, eles são componentes, é lógico. É lógico que dentro desse componente há um circuito. Legal? Só para tirar dúvida. Então, geralmente queima-se. E de cara, o que você tem que fazer é olhar, tá? Olhar, ok? Circuitos que tem SMD, como esses aqui, componentes SMD, são esses componentes minúsculos que vocês estão vendo aí. Ok? Olha, esses componentes minúsculos, tá vendo? Esses componentezinhos aqui, olha. D32, R26. Então vocês estão vendo esses componentes pequenininho aí. Esses componentes são SMD. Você tem que usar a pulseira, tá? Antiestática, ou que você esteja certificado de que o seu corpo está estaticamente descarregado. Porque se você botar o dedão aqui e você tiver carregado com a energia estática, você queima o circuito. Você vai fazer uma análise de todo o circuito. Você vai observar se os MOSFETs, observe, nós temos aqui
a primeira etapa, que são dois MOSFETs IRF 3205, que eu já tirei esse aqui, que já está com defeito, nós vamos testá-lo. E tem a etapa de saída, que é essa daqui, que são 4 MOSFETs, 2 em cada lado, IRF 740. Então você vai ter que fazer uma análise ocular. Você vai olhar o circuito por baixo, vai ver se está queimado, se tem solda derretida. E ao analisar aqui, olha, esse transistor estava aqui. Esse transistor estava aqui. E quando eu virei ao contrário, eu observei que aqui, olha, onde fica as soldas, estavam com solda fria. Solda fria é quando a solda ela perde, né? Ela fica desmanchada. Você vê claramente que a solda ela já não está mais colada, soldada perfeitamente. Ela fica arrebentada aqui ao redor, que gera um mau contato. Então aqui nesse transistor estava. Então eu identifiquei que aqui provavelmente houve aquecimento que derreteu a solda, né, desses 3 pinos. Então isso indica que esse aquecimento provavelmente tem algum problema no componente. Então eu removi, eu saquei com o sugador de solda e fui fazer os testes, né, os devidos testes. Vou pegar aqui agora, vamos voltar para o normal. Então eu botei aqui o meu multímetro. Eu estou usando esse daqui, que não é o correto usar esse daqui, que isso aqui é só para... E eu botei na escala de semicondutor, ok, aqui. E tem um bip, não sei se vocês vão ouvir. Ok, então ele tem um bip que indica que há que os circuitos estão fechados. Ou seja, se der isso lá no transistor, esse bip aí, ó, não sei se vocês estão ouvindo, se der isso, significa que está em curto. E eu primeiramente, né, é um MOSFET, você tem que fechar todos para poder zerar. Então nós vamos colocar, aqui é o source, deixa eu dar o zoom novamente, está muito longe. Então são os 3 pinos. Beleza, aqui dá pra gente ver bem legal. Então nós temos aqui na direita, o source, no meio o dreno e aqui o gate. A primeira perninha da esquerda para a direita, né? Eu tenho a porta, que é o gate. Então eu tenho aqui o dreno no vermelho e aqui no preto o source. Então a gente testa primeiro. Ele já acusou, não era para acusar, ok? Não era para acusar. Ele está em curto, esse transistor. Então nós já identificamos um dos problemas do equipamento não funcionar, tá bom? Dreno e source em curto, não pode haver curto, ele tem que medir uma resistência. Ele vai ter que dar um valor aqui no meu multímetro, que é um valor de uma resistência qualquer, não curto-circuito zerando. Quer ver só? Olha, eu vou botar aqui para a gente enxergar o multímetro. Então aqui, olha, ele teria que marcar uma resistência ali em ohms. Vamos observar, ele vai 4 ohms, 1 ohms praticamente, ele está em curto, tá? 2 ohms, então tá pitando, tá em curto. Isso aqui já era. Então eu tenho bastante desse 3205 e, por via das dúvidas, vamos tirar o comparsa dele aqui, que é esse segundo aqui, tá? Então nós vamos remover da mesma forma e fora do circuito, que eu recomendo você fazer os testes em qualquer, exceto em resistores, você consegue, em diodos, você consegue testar ele no circuito, mas transistores é muito recomendado que você remova. Existem pessoas que têm a experiência de fazer os testes dele no circuito, mas eu sinceramente não recomendo, que você pode estar pegando aí um sinal de um outro circuito ali, porque está todo mundo interligado. Então agora nós vamos fazer a remoção do segundo 3205, ok? Todo o processo de remoção normal, bem devagar para não danificar as trilhas. Aí no nosso treinamento de eletrônica básica eu dou esse treinamento, tá? De sacar aí o componente, soldar e dessoldar, técnicas de soldagem.
Eu vou removê-lo e nós vamos retornar aqui. Então legal, pessoal, olha, acabei de remover do circuito, vou testar e vamos ver se esse daqui também está com defeito. Vou dar o zoom para a gente ficar bem coladinho nele ali. Deixa aí, vamos lá. Multímetro, dreno e source. Deixa eu zerar aqui a porta, comporta, vamos zerar. A princípio já mostrou ali que está em curto, né? Vamos lá. Dreno, né? Dreno, source. E esse aqui já não está em curto. Legal. Esse já não está em curto, tá? Ele não apitou. Agora vamos dar aqui um toque para ele armar e um toque para ele desarmar. Mas ele tá dando curto-circuito, ó, entre o dreno, entre o gate e o drain. Ok, olha, não era para apitar. Então esse daqui também está queimado. Foi ótimo ter tirado, talvez no circuito eu não ia conseguir medir dessa forma. Então olha, gate, comporta dele, aqui é comporta, ó, aqui, comporta. E aqui no meio, o dreno. Estão em curto, legal. Então já identificamos dois componentes aí com defeito. Agora vamos voltar para o nosso circuito. A priori, os dois circuitos, os dois MOSFETs que estavam um aqui, outro aqui, tem resistores aqui, que é em SMD. Observe, tem esse daqui. Eles vão ser testados aqui por mim, olha. Deixa eu botar ele ali. Eu vou fazer agora a escala de ohm, a escala ohmímica, e vamos ver se esses resistores estão com defeito. Observe, esse daqui e esse daqui, tá? São esses dois. Um aparentemente a olho nu com a lupa, pena que vocês não conseguem ter a mesma visão que eu tenho. Tá vendo? Olha, um aqui e o outro aqui, ó. Então são dois, tá? Esse daqui aparentemente parece que esquentou. Ele tá ali com a aparência a olho nu, esquentou. Mas eu vou medir. Deixa eu voltar aqui pra gente enxergar o multímetro aqui também. Então eu vou colocar já um em cada ponto. Um resistor dá para medir ele na placa. Vamos ver quanto que ele vai marcar. 50 ohms. O outro vai ter que marcar a mesma coisa. Vamos lá. 50 ohms também. Então os resistores que ficam ali no gate do MOSFET não foram afetados. Estão os dois marcando aí 50 ohms, ok? Então a princípio tá legal. O restante do circuito aparentemente também está legal, tá? Os outros MOSFETs da segunda etapa, a olho nu assim, não tem nada que indique que houve aquecimento. Estão todos ali bem certinho. Pode ser que tenha queimado também, mas eu vou soldar agora os 3205 que eu tenho aqui, ok? Eu estou uma quantidade bem legal aqui, olha. Nós vamos pôr no lugar, vou testar aqui na bancada, vou soldar e vamos fazer os testes. Então beleza, pessoal, olha, eu já finalizei aqui a soldagem, ok? Ele está aqui, tudo soldadinho, ok? Foi trocado somente esses dois MOSFETs, 32 IRF 3205, né? Bem popular. E agora eu já fiz aqui a ligação, olha, já coloquei aqui as garrinhas que estão na minha bateria de teste, né? Essa bateria está descarregada, mas dá pra gente acender uma lâmpada. Eu vou botar essa lâmpada aqui nele assim que eu ligar. Eu também, olha, como eu já testei ele, né, antes de fazer a gravação, os dois LEDs aqui queimaram, tá? Mas somente substituindo esses dois transistores, o inversor ele voltou a funcionar. Nesse caso, legal, o conserto foi bem simples, somente
os transistores da primeira etapa, os MOSFETs da primeira etapa que estavam queimados, ok? Alguns casos fica mais difícil quando um dos componentes SMD, que são minúsculos, quando um desses componentes queimam, aí realmente fica um pouco mais complicado, tem que saber soldar e dessoldar SMD. Não é qualquer um, é uma coisa que tem que ter uma certa habilidade para fazer isso. Tem que usar aí, no caso, tem que usar lá, olha, a nossa estação de solda, tá? É para isso que ela serve, para a gente poder estar tirando ali um componente. Em alguns casos queima diodo, queima transistores ali pequenininho e fica muito difícil, tá? Então já tá tudo ligado aqui, olha, tá ligado aqui na bateria. Eu vou ligar aqui, não vai acender os LEDs, lógico, tá queimado. Então vamos ligar ele aqui, vamos testar. Beleza, liguei, tem que esperar aí alguns segundos para ele poder startar. E aqui na saída dele eu vou ligar o LED. Como eu já sei que está funcionando, a lâmpada automaticamente ela vai acender. Tomar o contato, calma aí. Então, olha, somente com as trocas, está dando uma leve esquentada. Eu não vou deixar muito tempo porque está sem os dissipadores de calor. Mas então a gente pode ver que a simples troca de MOSFET foi o suficiente para a gente reparar esse circuito aqui, ok? Então, deixa eu tirar aqui para ele não aquecer, que está sem o dissipador, que o dissipador é a própria carcaça, né? Observe aqui que a própria carcaça é quem dissipa o calor. E nesse caso aí, somente a troca dos nossos MOSFETs aqui na primeira etapa, ele já resolveu o problema aí do nosso inversor de tensão, um inversorzinho aí que segundo o fabricante de 1000 watts, mas certamente não, nós expliquei isso no início do vídeo. Esse inversor aqui não deve dar 200 watts no máximo, ok? E quando isso escangalha, se não for os semicondutores aqui, sinceramente não vale nem a pena consertar. Se for outra coisa, como circuitos ali, os componentes SMD, nem vale a pena. Legal? Também é bom observar, deixa eu dar um zoom aqui, vale a pena também observar que quando o capacitor está aqui estufado, observe que o capacitor eletrolítico, quando ele tem esse X aqui, né? Isso aqui não é enfeite, tá? Isso aqui como se fosse uma válvula de escape. Quando ele queima, quando ele dá algum problema, ele aquece e aí essas 4 partes aqui do X, ela estufa, liberando ali um líquido que tem no interior. E aí quando você vê isso aqui estufado, é porque também está com defeito, você tem que trocar. No caso estão perfeitos, realmente o defeito era somente aqui nesses transistores MOSFET, tá bom? Tá dando uma leve esquentada, eu não vou prosseguir mais, não vou deixar essa lâmpada acesa, vou desligar para não correr risco aí, tá? De causar algum dano, algum problema, tá? Vamos só vendo aqui, só isso aqui resolveu o problema. Deixa eu desligar ele aqui. Pronto, então olha, problema resolvido. Uma simples troca de MOSFET, de repente aí no seu pode ser também os MOSFETs. É bom que você substitua sempre pelo mesmo componente. Eu tinha aqui, né? Eu tenho uma quantidade boa aqui de 3205. Eu tenho aqui uma gavetinha cheia aqui. Então foi fácil a substituição. Caso você tenha aí um modelo difícil de encontrar, consulte o datasheet desse MOSFET para você fazer uma comparação e tentar colocar um outro próximo ou idêntico. Legal, pessoal? Beleza, então, pessoal, aqui estou finalizando esse vídeo. Então conseguimos salvar esse inversorzinho aqui. Legal, o inversor nós sabemos que não tem uns 1000 watts, mas tendo aí ele em mãos o componente, eu acho que vale a pena você estar fazendo aí as suas manutenção. E fica também aí como dica, caso você tenha um equipamento ainda maior, você pode estar fazendo aí análise do seu circuito e aí consertando o seu equipamento, tá bom? Quero aproveitar para fazer o convite, vou deixar na tela aí o link para você conhecer lá os nossos cursos, curso de eletrônica, curso de energia solar, projeto do inversor de tensão. Você acessando lá, você vai ver todas as informações e você vai estar adquirindo aí, fazendo um treinamento de eletrônica básica,
um treinamento de instalação de energia solar, montar o seu inversor de tensão. O nosso inversor de tensão, eu estou apenas o de onda senoidal para a gente finalizar esse projeto, já está tudo aqui encaminhado. Então em breve o nosso inversor de tensão, o projeto será um projeto senoidal, legal? E eu vou trazer uma surpresa muito legal aí quando for anunciar aí que o projeto está disponível. Tá bom, gente? Forte abraço, até a próxima quarta-feira, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.